fico emocionado porque as pessoas, hoje elas aproximam de mim. Eu sei que é todo Deus. Elas têm sede da palavra. Elas querem ouvir. As pessoas me chamam para almoçar, para jantar. Eu sei que eles não estão atrás de alimento. Eles estão atrás de mesa. Tem dia que o meu corpo está cansado, querendo dormir. Tem vezes que eu tenho que desligar o telefone, igual eu fiz hoje. Senão você não descansa. E eu lembro do meu pai comigo na beira do fogão a lenha. E ele falando dos textos bíblicos. E aquilo mexia comigo porque eu treinava, jogava futebol, então eu tinha que sair. Mas eu faltei de vários treinos. Só de ouvir ele falar sobre a Bíblia. E uma das últimas coisas que meu pai falou antes dele partir, forte, ele disse que quando Jesus encontrou com Zaqueu estava numa árvore. Ele falou: Zaqueu não era uma pessoa, era um fruto. E quando Jesus passou, eles só estavam colhendo fruto de salvação. Então, se nós morremos hoje, a pergunta que fica é: qual o legado que vamos deixar para os nossos filhos? Eu consigo hoje imaginar quantas vezes eu abri a porta do quarto e vi meu pai de joelho na Bíblia. Várias vezes eu entrava de madrugada e vi ele orando, chorando, falando: Deus, eu quero uma mensagem, eu quero uma mensagem revelada. Aviva os lugares onde eu estou inserido, aviva os lugares onde eu estou inserido. Ele sempre orava assim: aviva os lugares onde eu estou inserido, começa por mim, começa por mim. Então, eu decidi, depois que ele faleceu, eu falei: Deus, me ajuda a ler a Bíblia de uma forma diferente. É o que você falou aí, que seja leve para as pessoas ouvir, a ponto que quando as pessoas ouvirem o que está sendo falado, elas possam ser abraçadas por um nível de cura, de transformação. Eu estou vivendo isso. Quem mais me ouve hoje nem é crente, mano, é ímpio. Cara da rua. Um dia eu tava pregando um lugar lá no Rio de Janeiro, a gente tinha que passar por um baile de funk. Os caras tudo armado, parou. Aí falaram: você é o cara do podcast, né? Assisto todos os seus vídeos, mano. Ainda vou sair dessa vida, porque seus vídeos é... Então, eu tô entendendo que não se trata de evangélicos. Que Deus não é tribal, Deus é global. Deus é global. Pastor, o senhor tem sido um canal de bênção aí para as pessoas aí, para as nossas vidas, né, César? A gente... É que nem eu falei pro senhor. E realmente não é só pessoas cristãs que acompanham, não. É muita gente que não serve a Deus, que pega os seus cortes, seus vídeos, pastor, e leva pra vida aquilo ali. E tem mudança de vida na vida dessas pessoas. Conheço vários aí que não... Cara, eu curto demais. Quando eu fui falei do senhor, tem um amigo meu que ele participa do coral, ele tem um salão aqui de cabeleireiro, e o público dele, né, César, não é nem cristão, os caras, ele põe lá o senhor lá e a galera fica curtindo, entendeu? Os jovens.
Então, pastor, eu acho que é essa mensagem que precisa ser passada, uma mensagem leve, porque Deus não quis que virasse um fardo a palavra dele sobre a vida das pessoas, né? Forte isso. É para ter suavidade, leveza, entendeu? Carregou tudo para todo mundo e a gente às vezes coloca um jugo em cima das pessoas de uma forma e aí ninguém quer saber desse Cristo que a gente apresenta com fardo tão pesado. A multidão seguia ele, cara. Então, A multidão seguia ele. Jesus era tão gentleman, tão cavaleiro, que ele sabia que tinha um Judas perto dele e não mandou o cara sair, mano. Ele não expulsou o Judas. E tá no texto lá que ele orou a noite inteira e no dia seguinte escolheu para si aqueles a que ele quis. Quer dizer que ele orou a noite inteira para escolher os 12. Judas foi resultado de oração. Agora é engraçado que ele orou para o Judas entrar, mas não orou para o Judas sair. A igreja é o contrário. Ela não ora para o Judas entrar, ela ora para o Judas sair. Só que o Judas é uma peça importantíssima, porque Jesus poderia cumprir o ministério sem Pedro, poderia cumprir o ministério sem Tiago, poderia cumprir o ministério sem João, mas não poderia cumprir o propósito dele sem Judas. O Judas era uma peça, uma engrenagem, fazia parte do enredo. Ele tinha que estar lá, velho. às vezes é necessário até dar honraria para Judas para cumprir o propósito, né? Ele precisava. Porque Ele precisava estar lá. Deu a honraria lá, o bocado, né? Molhado, né? E quando Jesus partiu o pão, o primeiro pedaço ele deu para Judas. Então, Por que o primeiro pedaço? Na reunião daqueles dias, quando você partiu o pão, o primeiro pedaço você dava para a pessoa mais importante da mesa. Jesus estava dizendo o que para Judas? Ainda que eu não tenha importância para você, tu tem para mim. você tem para mim. Quando ele pegou o dinheiro, porque os sacerdotes naquela época eram espertos demais. O sacerdote pegou o dinheiro, entregou para Judas entregar Jesus para eles. Ou seja, o sacerdote trocou o dinheiro para ter Jesus. Os sacerdotes de hoje, alguns é o contrário. Estão trocando Jesus para ter o dinheiro. Aí, quando Judas pegou o dinheiro que ele viu, a ficha caiu. Isso aqui não é riqueza, é pobreza. Porque a maior riqueza foi ele. Eu estava rico com Jesus e sem dinheiro. Agora eu estou com dinheiro e sem Jesus, estou pobre. O texto diz que ele tentou devolver o dinheiro. Quando ele foi devolver, os sacerdotes não receberam, porque disse que era dinheiro de sangue. Nem para oferta servia. Quando jogou a moeda caiu no templo. Moeda não tem cara? Não tem? Não tem duas caras? A moeda é igual Judas. Todo traidor tem duas faces. Quando a moeda cai no chão, ela faz barulho? Faz. Então, faz barulho, mas não tinha mais valor. Muitas igrejas fazendo barulho, mas barulho vazios. Perdeu o valor. Está dentro do templo, fazendo barulho, mas sem valor.